Olá, tudo bem? Eu sou Wagner, estudante de jornalismo pela Universidade de Maringá, Unicensumar, estudante do quarto período. Parte do que eu vou partilhar com vocês aqui agora pertence a um trabalho da matéria de metodologia da pesquisa científica e eu vou aproveitar, vou fazer uma abordagem de algumas coisas aqui que vão me servir de pano de fundo e também espero que seja bastante esclarecedor para você, tá bom? Também sou presbítero da Igreja Relevante aqui no centro do bairro de Irajá. Estudei teologia na Faculdade Teológica de Pavuna nos anos de 2001 a 2005. E essa informação ela é bastante relevante, para não ser redundante, mas ela tem uma relevância no que diz respeito à informação que eu vou partilhar contigo, que é da área de teologia, utilizando a metodologia da pesquisa matéria da faculdade. O que eu quero partilhar contigo é que para tudo que nós vamos comunicar, falar, seja numa palestra, seja numa mensagem nos púlpitos da igreja, ou até mesmo uma aula que nós vamos ministrar aos alunos, seja numa sala de aula ou seja numa roda de conversa, onde talvez num suave bate-papo a gente possa partilhar essa conversa ou possa ter uma abordagem um pouco mais formal essa conversa. E para tudo isso, naquilo que nós vamos comunicar, cresce a importância de nós, de alguma maneira, dominarmos o assunto ao qual iremos comunicar. Espero poder ser útil a você nessa comunicação que faremos agora. Eu quero falar contigo sobre a Bíblia Sagrada. Dentro de nossas reuniões semanais que nós fazemos dentro da nossa igreja, da nossa denominação cristã evangélica, a gente partilha na nossa célula assuntos que tem como pano de fundo uma mensagem que é ministrada na nossa igreja no domingo, e nós nos reunimos semanalmente para, num bate-papo, partilharmos aspectos da vida e aproveitarmos e introduzirmos esta mensagem de uma forma mais informal, dando a liberdade de as pessoas fazerem perguntas e nós trocarmos ideias. Quando nós utilizamos aquela mensagem ali neste bate-papo, nós estamos aplicando dentro da técnica de metodologia da pesquisa científica um assunto que foi pesquisado, foi feita uma amostragem, exemplificado dentro de uma ministração, de uma palavra que é uma palestra religiosa, e este assunto que foi formalmente colocado no que nós chamamos de roteiro ou esboço de mensagem, um assunto ali desenvolvido. A matéria de metodologia da pesquisa, ela veio nos pedir para fazermos um infográfico, que nada mais é do que um sistema não rotativo cíclico, mas que tem início, meio e fim. Numa abordagem semicíclica, ela vai nos dizer assim: escolha um tema, trace objetivos, traga uma problemática para desenvolvimento disso, depois disso, apresente justificativas, apresente a metodologia a qual você vai utilizar para desenvolver este assunto, por fim, faça uma revisão. E eu quero te mostrar como isso, na vida prática, serve para nós. No capítulo 10 do Evangelho de João, é interessante que João, um dos discípulos ali de Jesus,
ele apresenta Jesus na perspectiva divina do homem Jesus. Na perspectiva divina do homem Jesus, João não vai espiritualizar tudo, mas ele vai entender o quão espiritual e divino é aquele homem. Então, eu vou pegar para você uma amostragem que é o verso 23 do capítulo 10 do Evangelho de João e vou te mostrar a metodologia da pesquisa nesse infográfico sendo desenvolvida de uma maneira prática. Vamos lá? Bem simples. O Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 23, diz assim: Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Primeiro nós precisamos entender, desenvolver um tema. Então o tema que nós separamos, e por que um tema? Porque o tema, ele vai partir do grande, do imenso, e vai afunilando até nós acharmos uma expressão, um nome ou uma frase que nos dê a ideia base a qual será desenvolvida no contexto, seja de um TCC, trabalho de conclusão de curso, seja em outras formas de expressão textual que nós iremos fazer, para que a compreensão das pessoas que ouvem ou leem aquilo que nós colocamos no texto tenha um sentido. Então nós partimos do tema. Olhando para esse texto, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Eu vou escolher aqui um tema para nós falarmos. Jesus passeava em um lugar, assim como Jesus passeia junto conosco na nossa vida. O tema é: Jesus passeava. Sabe de uma coisa? Nós muitas vezes, ainda que na perspectiva de João, nós entendemos Jesus como uma divindade. Entretanto, nesse primeiro aspecto aqui, Jesus é uma pessoa, um ser humano, que a gente sabe comumente que nasceu de Maria, através do Espírito Santo, ao qual houve a concepção do Filho de Deus. Nascido este menino, ele teve uma infância e neste momento aqui, já vivendo o seu ministério. Por que vivendo o seu ministério? Porque esse texto ele vem na sequência onde o João apresenta em 7 milagres ocorridos a pessoa do Filho de Deus andando na terra, ou seja, uma divindade que fazia milagres. Entretanto, esse texto do capítulo 10, Jesus, de ponta a ponta, ele não executa um milagre, ele não exerce a atividade de fazer um milagre. Então, o que Jesus está fazendo neste momento onde ele passeava no templo, no pórtico de Salomão? Jesus estava passeando para ir ao encontro de pessoas. Nós vamos desenvolver isso, olha, vai ficar joinha. Eu quero te dizer que neste momento que Jesus passeava, Jesus fazia uma atividade como todos nós fazemos. E o contexto do verso anterior vai dizer que era inverno. E naquele momento acontecia a festa da dedicação. As pessoas estavam indo ao templo. Jesus sabia que as pessoas estavam indo ao templo para dedicação, para agradecer, para participar de um momento festivo. Era inverno, era frio. Então Jesus está num lugar abrigado, passeando no templo de Salomão, mas o pórtico, para a nossa satisfação da nossa curiosidade, não é uma porta.
Era como se fosse uma laje muito grande, com diversas colunas, um lugar abrigável de pessoas, que antecedia a porta formosa que introduzia ao templo. Então Jesus está num lugar de abrigo. Eu não estou contando essa história no intuito de pregar para você, mas para te mostrar que o tema Jesus passeava tem um contexto. Qual é o objetivo disso? Mostrar para você que Jesus era uma pessoa. Jesus passeava assim como Salomão passeou por aquele lugar para entrar no templo. Saiba você que o livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria escrito pelo rei Salomão, já na idade avançada antes de morrer, no capítulo 4, o Salomão ele escreve algo memorável. Ele vai dizer que é melhor serem dois do que um. E muitas vezes nós romantizamos essa história, entendendo que é para que nós estejamos acompanhados. Mas saiba que Salomão não está dizendo somente isso. Um pouquinho mais abaixo, depois de fazer essa narrativa, Salomão vai dizer que é melhor um jovem pobre com sabedoria do que um homem velho, rico, que não recebe conselhos. Então Salomão está falando de si mesmo. Salomão, para nós entendermos, era um homem que passava pelo pórtico de Salomão, conforme a narrativa de segundo livro das Crônicas dos Reis, que conta no capítulo 9 que a rainha de Sabá, quando visitou o templo de Salomão, avistou aquele homem e viu que ele era um homem poderoso, muito honrado, as pessoas reverenciavam. E na sequência da história vai dizer que Salomão mandou fazer alguns escudos de ouro, que era para a anunciação dele na entrada do templo. Então Jesus agora, no capítulo 10, no verso 23, no Evangelho de João, está entrando para passear no mesmo lugar que Salomão, do templo de Salomão, da época de Salomão. Ora, em João, capítulo 10, templo reformado por Herodes, Jesus está passeando por esse lugar. Mas há um contexto por Jesus estar nesse lugar. Então, eu quero desenvolver na nossa sequência do infográfico a problemática. Qual é a problemática, Wagner? Como eu estava te dizendo, nas nossas reuniões semanais foi levantado um ponto na célula. E o ponto que foi levantado é: qual é a dificuldade que você tem em obedecer a palavra de Deus? Uma das coisas que nós compreendemos diante dos discursos e das perguntas ali colocadas é que a dificuldade de obedecer a palavra de Deus é conhecer a palavra de Deus. Então, nós conseguimos ler a palavra de Deus muitas vezes, mas muitas pessoas têm dificuldade de compreender a palavra de Deus, automaticamente de conhecer a palavra de Deus. E o que isso tem a ver, Wagner, com o infográfico? Tem a ver que nós estamos trabalhando a metodologia da pesquisa científica, que nos ajuda a ler e compreender o contexto dos textos que nós estamos pesquisando. Porque nós sabemos que lá no finzinho do nosso infográfico tem um ponto chamado revisão. E nesse ponto eu quero te dizer que nós inserimos ali a nossa bibliografia literária, nós inserimos ali todo o contexto das nossas buscas, seja em sites e tudo mais, para quando nós colocamos no final do nosso texto, apresentarmos todo o contexto que foi oficializado através da nossa busca, da nossa pesquisa. Então a metodologia de pesquisa nos ajuda a entender a Bíblia. Por isso que eu estou te explicando que o pórtico de Salomão é um lugar de abrigo, onde as pessoas se reuniam e ali ficavam. Nós podemos compreender que quando nós vemos como tema Jesus passeava, cujo objetivo é mostrar Jesus como uma pessoa que passeia,
ou que naquela época ia aos lugares para passear, além de cumprir a sua missão, saiba você que ali, naquele lugar, tinham dois tipos de pessoas, conforme todo o contexto do capítulo 10 do Evangelho de João. Como eu já te falei, que o capítulo 10 do Evangelho de João não tem a narrativa de um milagre, mas tem a narrativa de Jesus dizendo que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. E ele vai dizer, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele entra pela porta, mas o ladrão, ele entra pela janela. Ele busca atalhos. Então Jesus está passeando pelo lugar que as pessoas passeiam, para entrar pelo lugar correto. Assim Jesus está dizendo para mim e para você, que Jesus, ele entra na nossa vida, no nosso cotidiano, passeia com pessoas comuns, para ali conversar com elas. Eu quero te dizer que essas pessoas comuns, ainda dentro de objetivo e problemática, Jesus, ele está ali lidando com pelo menos dois tipos de pessoas que estavam no tempo da festa da dedicação, indo no templo, mas com objetivos aparentemente iguais. Entretanto, no coração delas, alguns tinham objetivos muito diferentes. Levando-se em conta que Salomão dá na narrativa do segundo livro de Crônicas, no capítulo 9, mostra, e capítulo 9 e 10, mostra que Salomão fez escudos. E ali havia uma reverência e uma adoração ao rei, grande rei, já conferido pela rainha de Sabá, quando visitou Salomão, e percebeu que aquele homem era um homem diferente. As pessoas adoravam e reverenciavam Salomão. Jesus, então, não vai passear naquele lugar para ser adorado e reverenciado. Ele vai num lugar comum. Entretanto, o objeto de adoração é Deus dentro do templo. Jesus está indo ali como um homem, na perspectiva de João, um homem que também é uma divindade, fazer uma coisa comum, encontrar os comuns, e dentre esses comuns, uns já eram judeus convertidos a Cristo. Outros estavam ali na perspectiva da perseguição a Jesus, dentro do contexto do capítulo 10 do Evangelho de João. Ali há uma discussão, Jesus vai falar para eles sobre ele ser o bom pastor. E alguns homens, dentro daquele contexto, judeus perseguidores, daquele que, dentro da ideia deles, e aí já estamos entrando aqui na problemática e justificativa, que era conflitar com Jesus. E assim são em todos os textos e pesquisas que nós fizermos. Entendermos e desenvolvermos um tema amplo, Bíblia, divindades, divindade, Jesus, homem, Jesus, divindade, Jesus, comum, no meio de pessoas comuns. Jesus passeando. Jesus passeia. Tema. Objetivos. Mostrar que Jesus, mesmo sendo uma divindade, conforme a narrativa de Filipenses, capítulo 2, vai dizer que ele tinha forma de Deus, mas não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo fiel até a morte, morte de cruz. Então Jesus era humilde e simples, ainda que sendo uma divindade, apresentado na perspectiva de João. Jesus estava no lugar comum, que na narrativa de Eclesiastes, capítulo 4, e segundo livro de Crônicas, capítulo 9, 10 em diante, vai mostrar que outras pessoas que tinham uma vida reverenciável, aceitavam essa reverência, buscavam essa reverência, e Salomão, na situação, utilizava os escudos e era apresentado com cornetas e outras coisas. Antes de ir apresentar a sua reverência a Deus, ele era reverenciado. Jesus não, passeia naquele lugar. Justificativa, Jesus, ele tem uma vivência, para nos passar vivência,
para nós vivenciarmos de maneira simples e contextualizarmos a nossa vida segundo a vida humilde e simples do Mestre Jesus. Até aqui tudo bem? Eu estou te apresentando esta forma de mostrar metodologia da pesquisa científica porque eu precisei pesquisar. Wagner, como você fez essa pesquisa? Você quer saber a minha metodologia? Primeiro, eu li o texto, procurei os contextos dos textos anteriores e nessa perspectiva nós podemos entender que no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10 há uma sequência de acontecimentos, porque no 8 Jesus ele não participa do apedrejamento de uma mulher adúltera. Algumas pessoas naquela situação ali ficaram estupefatos. Saiba que muitas dessas pessoas estão aqui no Pórtico de Salomão, no capítulo 10, no verso 23. Então, como metodologia da pesquisa, eu fui buscar bibliografia nos contextos anteriores, dentro da mesma perspectiva bíblica. Entender a pessoa que escreveu, ou seja, levar em consideração o autor do livro, o autor da ação, as pessoas que participaram. Então, há um contexto histórico, há um contexto geográfico, há um contexto bibliográfico. A metodologia foi buscar nos contextos anteriores e poder exemplificar isso para você, para que você entenda como compreender a narrativa bíblica. Como compreender a narrativa bíblica? Beleza, nós vamos entender que primeiro você pega o grande, um assunto, lato sensu, e vai afunilando ele para ficar mais estrito sensu e gerar um tema. Lembra que eu te falei que o pastor ministrou uma palavra e foi objeto do nosso debate na reunião de célula semanal? É disso que eu estou falando contigo. Alguém precisa pesquisar esse assunto, ser compreendido, e ao ser compreendido, absorvido. Mas sempre tem alguém que compreende melhor, então ele vai explanar isso publicamente para que gere um debate, e isso é o que vai acontecer com a sua pesquisa. Isso é o que vai acontecer com a sua apresentação jornalística, é isso que vai acontecer com a sua palestra, é isso que vai acontecer com a sua ministração da sua aula. Algo que foi objeto da sua pesquisa, desenvolvida por um tema, trazido alguns objetivos, traçado alguma problemática. Através de algumas justificativas nós vamos apresentar itens que vão nos fazer dirimir melhor o assunto, para que a gente entenda por que pegou esse assunto e não aquele. Por que o caminho que foi tomado foi esse e não aquele. Você está entendendo? E depois disso, nós vamos mostrar a metodologia a qual nós vamos fazer a nossa pesquisa. E neste momento, o capítulo 10, verso 23 do Evangelho de João, cuja temática é Jesus passeava. Eu quero completar dizendo para você e concluindo aqui com uma revisão. A revisão, a gente vai entender se os dados bibliográficos foram utilizados, eles estão corretos, se bateram. Nós vamos entender se o rumo do nosso assunto ele vai migrar para uma conclusão, a qual eu vou fazer aqui para você, para não ficar em aberto o assunto. E se é justo aquilo que foi apresentado de acordo com o tema, e se o nosso infográfico foi seguido à risca, utilizando assim a metodologia da pesquisa científica para apresentar algo bem desenvolvido às pessoas. A conclusão da história é que Jesus passeava no Pórtico de Salomão para encontrar com dois tipos de pessoas: judeus convictos, mas teimosos, porque acham que entenderam, e judeus que se convertem a Jesus, porque veem nele alguém que não só compreende a verdade,
mas é alguém que é o exemplo da verdade de Deus na vida das pessoas. Jesus, ele vai ao templo, como todas as pessoas. Porque Jesus não quer mostrar para mim e para você que para ser uma pessoa da fé em Deus, nós precisamos ser brutos, endurecidos ou teimosos demais. Mas não, no inverno, Jesus se abriga. E na festa, Jesus também vai ao templo. Por quê? Porque ele se relaciona com pessoas. Este relacionamento, conforme eu estava dizendo, aconteceu quando Jesus não apedreja aquela mulher. Antes ele diz: onde estão os teus apedrejadores? Onde estão aquelas pessoas que te perseguem? Não existem, nem tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. Mais à frente, Jesus vai curar um homem. Só que ele cura num dia de sábado. As mesmas pessoas que acham que entendem ou que entenderam o assunto vão contra Jesus e vão dizer: nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz: não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as coisas conforme Abraão fez. Moral da história, eu quero concluir contigo dizendo que Jesus passeava no pórtico de Salomão antes de entrar no coração de pessoas que o querem. Jesus sonda o ambiente anterior. E só tem um jeito de sondar o ambiente anterior: tendo relacionamento com as pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido como a metodologia da pesquisa científica nos ajuda a compreender os textos. Como você ligou isso, Wagner? Eu utilizei uma Bíblia de estudo. Esta aqui é a Bíblia de Estudo Princípios da Vida, revista, Almeida Revista e Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. E a minha leitura foi de um texto, um capítulo. Mas quando eu li Pórtico de Salomão, eu fui procurar nos escritos de Salomão. E fui parar no capítulo 4 de Salomão, de Eclesiastes, quando Salomão narra um velho teimoso. E ele se vê assim. A sequência da história, lá naquele contexto, é que Salomão perseguiu de uma maneira dura, mas não como um homem mau, mas na sua rotina, achando que sabia, e ele tinha uma sabedoria, mas ele estava diferente do jeito o qual o Senhor deu a sabedoria a ele anteriormente, com muito poder, muita autoridade, muitas coisas na sua volta, talvez como esses homens lá no capítulo 10 de João. Às vezes eu e você estamos assim, envolvidos com muitas coisas e nos perdemos dos contextos principais os quais Deus nos orientou para estarmos. Então, Salomão se perde um pouco. E você sabe que houve um profeta chamado Abias, que foi até Roboão, que foi uma pessoa assim, muito trabalhadora, muito esforçada, mas que Salomão viu que ele estava se esforçando muito nos trabalhos do campo e oprimiu um pouco este homem e o seu povo, botou eles para as tarefas mais difíceis. E aquele homem ficou aborrecido e aquilo chegou aos ouvidos de Salomão e teve que fugir. Sabe? Quando Salomão morre, Roboão, seu filho, assume no seu lugar o trono. E Abias já havia avisado ao povo de Roboão que Deus estava aborrecido, rejeitava as atitudes de Salomão e que ele reinaria. E como ele reinaria se ele não era de linhagem imperial, não é? Como ele reinaria? Ele reinou. Houve um levante. Aquele jovem não era sábio, conforme Salomão está falando na narrativa do capítulo 4, o seu filho. Ele sabia que ele não tinha intimidade com Deus e houve um grande confronto. Mas essa história eu conto no outro momento, tá bom? Para concluir, segundo o livro dos Crônicas, ali por meio de capítulo 10, 11, 12, vai contar que um líder egípcio vai até a terra de Roboão, invade e toma os pendentes de ouro, os escudos que haviam sido feitos e muitas coisas que Salomão tinha colocado no templo. Ele furta tudo aquilo e Deus permitiu. Sabe o que Roboão fez? Fez escudos de bronze. Às vezes,
assim como esses dois tipos de judeus. Nós preferimos viver da aparência do que viver da essência. Jesus quer relacionamento comigo e contigo para ter um relacionamento de essência, um relacionamento essencial. Talvez diferente de Salomão e de Roboão na apresentação no templo, Jesus vai de forma simples e humilde para nos mostrar o que é essencial. Essa é a conclusão. Que possa te servir de fato de proveito e também sirva para você, professor, que está corrigindo, uma expressão dentro da minha comunicação com respeito às pessoas que ouvem e que assistem as coisas quais eu compartilho, que apresentar o infográfico dentro do contexto de metodologia da pesquisa científica, como preparar um estudo, seja de TCC ou palestra ou outras situações que o valham, utilizar as ferramentas, escolha do tema, objetivos, problemática, justificativa, apresentar a metodologia e fazer a revisão. É muito útil, até para a sua compreensão de um contexto bíblico. Um abraço e que Deus abençoe a sua vida.